Você está procurando ideias de plantas para decorar ambientes internos, como a sua sala, o seu quarto, o seu banheiro e a sua cozinha? Desde que haja muita claridade, todos esses ambientes podem e devem receber plantas na decoração. O que? Você não utiliza plantas para decoração de ambientes internos? Isso é um equívoco. Afinal de contas, o design biofílico traz essa ideia da reconexão com a natureza. Então fica comigo que eu vou te mostrar dicas de plantas para esses ambientes onde existe apenas claridade e não tem sol direto. A primeira sugestão de planta que eu dou para ambientes internos é a famosíssima renda portuguesa. Sabiam que isso é uma samambaia? Dá para acreditar? Na realidade, há controvérsia sobre seu nome popular. Se seria renda portuguesa, francesa, italiana, espanhola. Conta para mim nos comentários como você conhece esse tipo de planta. Uma curiosidade: em ambientes muito secos, em lugares em que seca bastante, ela pode perder todas as folhas no período do inverno. Não se assuste, lá na primavera, quando voltar a umidade, ela vai rebrotar e ficar lindíssima de novo. Outra planta que todo mundo ama é o chifre de veado, essas maravilhas do gênero Platycerium. Você adquire desse tamanho, mas olha o que ele pode virar, esse monstro super maravilhoso aqui. Uma coisa curiosa é que também é uma samambaia, da mesma família que elas. Apresenta um pozinho em cima das folhas. Muitas pessoas acham que isso é praga. Não, isso é uma cera protetora, nada de retirar. E como todas as samambaias, prefere também ambiente com mais umidade, muita claridade, sem sol forte. Porém, apresenta diferença de folhas. As folhas férteis, que são essas em formato de chifre de veado, daí seu nome popular, e as folhas coletoras, que literalmente coletam água da chuva quando na natureza. Ou seja, é por aqui que você deve regar o seu chifre de veado. Por aqui também que você deve adubá-lo. E é uma planta epífita, adora ficar em cascas de árvores, por exemplo. Agora, se você gosta de raridade, que tal a costela de Adão variegata, a Monstera variegata? Gente, é um luxo na decoração. Esses detalhes em tons de verde e esse branco ou creme trazem um charme impressionante para qualquer tipo de ambiente. Obviamente, como é uma planta variegata, precisa de muito mais claridade. Nada de colocá-la, por exemplo, em um ambiente muito escuro. Quanto mais branquinhas as suas folhas, mais maravilhosa ela fica. Algumas informações cruciais para o seu bom desenvolvimento. Precisa de vasos muito grandes para conseguir que suas raízes se fixem e absorvam muita água e nutrientes. Aliás, é uma planta que gosta muito de umidade, tanto no substrato quanto suas folhas borrifadas. Você pode adubar também com bocache, com esterco ou humus de minhoca, ou então com adubo líquido 10-10-10 uma vez ao mês. Mantenha na claridade o máximo que você conseguir e, se possível, esse solzinho fraco da manhã. Esta planta apresenta um pouco de versatilidade. Em ambientes mais sombreados, ela ficará nessa tonalidade mais esverdeada. Quanto mais claridade ela recebe, mais vai ficando rosada. Realmente maravilhosa. Um detalhe curioso é que muita gente a conhece como Rhipsalis erecta. Atenção, essa planta não existe Rhipsalis erecta. Essa planta é do gênero Aciora, é uma Aciora cilíndrica. É quase um Rhipsalis, é do mesmo grupo, é um cacto também, uma planta que aprecia mais umidade. Acreditem, é uma suculenta que gosta de umidade nos seus caules e também no substrato. Afinal de contas, na natureza, é uma planta epífita, vive sobre outras plantas em lugares mais úmidos. E você já viu uma Peperomia scandens tão gigante quanto essa? É conhecida popularmente como Peperomia philodendron, mas é sim uma peperomia, não é um philodendron. Na realidade, essa planta fica super exuberante, pendente, maravilhosa, gigantesca. Precisa de muita claridade, também sem sol forte. Gosta de muita umidade no seu substrato, que deve ser fértil e fibroso, garantindo a hidratação dessa planta. Evite mantê-la muito seca, porque começará a queimar as pontinhas de folhas.
Agora, se você quer uma planta mais robusta, que cresça um pouco mais, você pode optar pela famosa palmeira ráfia. Curiosamente, o nome científico dessa planta não é Rhapis, mas sim Rapis. É a Rapis excelsa, uma palmeira, exatamente. Só que é uma palmeira de ambientes de mata, de ambientes mais fechados. Como a gente usa essa informação para o cultivo, ela aprecia ambientes mais sombreados, obviamente com muita claridade, e mais umidade. Uma dica: borrife suas folhas frequentemente. E se você perceber que as pontinhas estão ficando amarronzadas, queimadas, basta cortá-las. Mas é um diagnóstico de que você está molhando pouco ou borrifando pouco também. Ah, uma dica extra: proteja dos ventos fortes. Agora pensa numa planta que nunca sai de moda e que é uma das mais fáceis de cuidar dessa lista. Afinal de contas, as Amioculcas é uma planta da família das aráceas, ou seja, família dos Anthurium, comigo ninguém pode, copo de leite, só que ela também é uma suculenta. É isso mesmo, dá uma olhadinha nos seus caules que ficam aqui embaixo da terra. Eu retirei a terra para mostrar para vocês essas batatinhas, ou seja, tudo que vocês veem nesse vaso são apenas as suas folhas. Os seus caules são subterrâneos, são rizomas e armazenadores de água. Dá para você deixar essa planta até uns 15 dias sem regar. Excelente para quem viaja muito, não é mesmo? Aliás, como eu disse, é uma suculenta de sombra, precisa apenas de claridade, jamais o sol forte nela e jamais também regue em abundância. Quando eu descobri que essa planta era um tipo de samambaia, eu fiquei chocado. Você também é apaixonado pelos Asplenium? Essas plantas belíssimas formam essas rosetas de folha, são muito decorativos, tem uma diversidade imensa no mercado agora. Assim como a maioria das samambaias, aprecia muita umidade e também ambientes com claridade e sem sol forte. Substrato pode ser o mesmo que você adquiriu no vaso, mas se a planta crescer demais, dê um substrato fibroso e fértil. A adubação também igual para samambaias, adubos ricos em nitrogênio, ou então o próprio bocache pode ser utilizado. A hora de regar é essencial que você molhe essa região central, mas nunca em abundância. Pode também borrifar as suas folhas de tempos em tempos. E aí, pessoas, fantástico saber que essas plantas são para ambientes internos, não é mesmo? Estamos aqui na nossa parceira de sempre, a Floricultura Charles Jardins. Para adquirir essas plantas, vou deixar aqui o endereço na descrição desse vídeo e você também pode fazer suas compras online. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo: presentei com plantas, elas são o melhor presente. Um grande abraço para você!